Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia 2-1 na Fonte Nova. Jean Lucas fez um golaço e abriu o placar para o Bahia, mas Sinisterra e o Gabigol, principalmente o Gabigol, marcou um golaço aos 40 minutos do segundo tempo, um canhão de fora da área, lá no ângulo, sem chances para o goleiro do Bahia, e decretou aí a vitória do Cruzeiro. Vamos trazer mais uma repercussão, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. De jeito nenhum. O Cruzeiro, que agora há pouco num jogo só de golaços, como eu disse agora há pouquinho, derrotou o Bahia em Salvador. O Bahia vive um momento chato, né, complicado, porque foi eliminado da Copa do Brasil no final da semana passada, perdendo por 2-0 para o Fluminense no Maracanã, sofre esse revés, sai momentaneamente do G4, o G4 ocupado agora, a última vaga do G4 pelo Mirassol, vejam só vocês, Mirassol fazendo uma campanha espetacular, olha o golaço do Jean Lucas, esse foi o primeiro gol da partida, todos os gols na segunda etapa, vocês vão ver que os 3 gols são realmente muito bonitos. Aí o Matheus Pereira faz uma jogadaça. Eita! Tá jogando demais o Matheus Pereira. Nossa! Sinisterra empata o jogo. Olha que jogada linda. Chapou. Uma pena não ter entrado Tem uns logo na presentes finalização. já, Luiz, de rebote. Agora, assim, falando em presente, Umas promoçãozinhas. é admissível um presente como esse, Fábio Santos? o Plirra, é o que a gente tava falando. Gabigol, gol, tá, gente? É o que a gente tava falando. Óbvio que não vai desmerecer o gol do Gabriel, que teve um mérito absurdo de acertar um chute como esse, né? Mas ali é um erro de comunicação, Imagina né? o Rogério nesse gol. É um erro de comunicação que num jogo tão parelho assim, brigando por vaga na Libertadores, você não pode dar esse mole. Quem que deu esse mole, Joãozinho? Cauli. Mas a questão, eu nem culpo tanto o Cauli com isso, que quem tem que orientar ele são os dois jogadores que estão atrás, que ele não tá conseguindo ver se ele pega o da deu azar. Ali é você... E deu azar que ele pegou um jogador esse só na combo sem barreira. asa aí. E deu azar que ele... Pô, que Porque chutaço. o natural ali é o cara ou colocar a bola na área, ou sair com a bola curta e aí a bola ir pra lateral pra sair o cruzamento. Exatamente. E aí o erro ali do Bahia foi colocar um homem só na barreira, porque ficou a dúvida entre se o Gabigol ia passar a bola pro companheiro ou se iria chutar gol. Falando de Mirassol, Tremenda felicidade. pra mim, é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. Espetacular mesmo. Espetacular. Com relação ao Cruzeiro, assim, eu acho que o Cruzeiro ele vai continuar brigando. Eu acho que o Cruzeiro ele tem um padrão definido de jogo, já o nível de atuação. O Cruzeiro brigar pelo título até a última rodada. Eu acho que isso vai chegar acontecer. bem cansadinho em dezembro para a semifinal. E se não acontecer, se o Cruzeiro, na minha opinião, se não conseguir o título, que é uma briga, né, árdua com Flamengo e Palmeiras, eu acho que vai ficar aquela sensação de pontuação, sabe? Pô, a gente fez uma pontuação que se o Flamengo ou Palmeiras, enfim, não mantivessem nesse nível de atuação, o Cruzeiro poderia ser campeão, porque o Cruzeiro ele tem um jeito de jogar estabelecido, tem confiança, tem padrão de jogo, jogadores que vivem um momento especial. Então eu vejo o Cruzeiro brigando com o Flamengo e Palmeiras até o fim. E o Cruzeiro tem um grupo menor de jogadores do que Flamengo e Palmeiras, e o que faz a gente acreditar que eles vão brigar pelo título é só estando no Brasileiro, né? Já que a semifinal da Copa do Brasil vai ser jogada só em dezembro. Então hoje as forças do Cruzeiro, pensamento total no Brasileiro. Então, por isso aumentam ainda as chances, né, de brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Acho mais difícil, né? Eu ainda vejo Flamengo e Palmeiras na frente. Mas eu acho que vai brigar ali pelo título até... É isso que eu ia falar. Eu acho muito difícil manter o ritmo do Palmeiras e do Flamengo, porque... Mesmo jogando só brasileiro? Mesmo jogando, porque... Palmeiras e Flamengo envolvidos na O Libertadores. Campeonato Brasileiro ele é muito complicado. É jogo grande todas quartas e domingos. E às vezes o Cruzeiro, ele perdeu um jogo em casa recentemente. Perdeu pro Ceará, perdeu mais Ceará.
perdeu outro também. Então, às vezes, dá uma bobeada que o Flamengo e o Palmeiras não estão acostumados a bobear. Dificilmente perde ponto. Então, vai fazer um grande campeonato, mas eu acho que para brigar nas últimas rodadas com o Chance de Flamengo... caneco maior é na Copa do Brasil. É na Copa do Brasil. Você falou do Mirassol. Você vê que tem ali um respeito e na entrevista ele fala que quer mais minutos, que claro que está nessa batalha pela minutagem. O problema é que tem um Caio Jorge voando, que provavelmente só foi substituído nesta segunda-feira, Elton, porque vem da seleção com aquele problema físico, né? Que até o cortou da seleção brasileira. Mas o Gabigol diz, estou aqui quando precisarem, né? Pois é, eu acho que o Leonardo Jardim até tentou o Gabriel jogando na função do Matheus Pereira, mas não dá pra tirar o Matheus Pereira da equipe. O Caio Jorge é o artilheiro do time nas duas competições, a gente tá vendo aí o Matheus Pereira próximo da área, né, e ele costuma, nesse 1 contra 1, ser muito forte. E olha como ele consegue, né, drible de futsal ali, fazer muito bem a jogada e acertar a trave. Mas o Gabriel, ele vai ter que esperar o momento dele. Ele tá construindo uma nova história no Cruzeiro. Não dá pra tirar o Wanderson e o Christian. Não foram os melhores momentos do Christian e do Wanderson com a camisa do Cruzeiro nesse jogo. Mas o comprometimento defensivo foi fundamental pro Cruzeiro ficar vivo no jogo. E os dois foram importantes. Os dois foram substituídos, inclusive, por cansaço. E o Gabriel não joga mais pelos lados do campo. O Matheus Pereira mostrou, e eu disse, né, muitas vezes o Bahia jogando no 4-5-1, a gente viu o Matheus Pereira muito recuado para construir de frente, né, olhando de frente 3, 4 jogadores para abastecer o ataque. Não dá para tirar ele para colocar o Gabriel nessa função também. E o Caio Jorge tem feito os gols necessários, né, para o Cruzeiro estar vivo, inclusive nas disputas, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então, a partir do momento em que ele chega para construir a sua história, tá zerado o que ele fez no Flamengo, fica no Flamengo. O Cássio está construindo sua história no Cruzeiro. É claro que a concorrência para o Cássio era muito menor, ele chegou para ser titular de fato, e Cássio ele tem sido a referência que o sistema defensivo do Cruzeiro precisava. E claro que conta com o Fabrício Bruno ali junto com ele para estruturar e orientar, né, esse sistema defensivo, que tem dois laterais que apoiam bastante, e tem o Vidalba, né, que tem jogado ali ao lado do Fabrício Bruno, além dos dois volantes, que são os caras, os motores da equipe, né, principalmente o Matheus Henrique, hoje inclusive fazendo a função muitas vezes de marcar individualmente o Everton Ribeiro. O Everton tinha que sair muito dali do centro do campo para jogar pelos lados, porque o Matheus Henrique fechou muito bem, é um cara que consegue caçar ali, né, essas perseguições curtas. Então, como o sistema está muito bem ajustado, e a gente lembra que o Gabriel, até na reta final dele no Flamengo, tinha essa crítica, né, sobre a fase defensiva, sobre o cara sem a bola ter que ajudar na marcação, que o Pedro até sofre também com isso, sofre entre aspas, né, dessa questão. O Cruzeiro é um time muito bem encaixado sem a bola, por isso ele, vindo do banco, tem sido até importante, Edu. E principalmente, né, na liderança, que é um cara que é vencedor, né, e tá buscando títulos agora com outra camisa. Bom, do outro lado, o Bahia tem a primeira derrota em casa nesse Campeonato Brasileiro e vinha de uma eliminação na Copa do Brasil contra o Fluminense. Vamos ouvir o técnico Rogério Ceni. Se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave e volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para
para os espaços que eles precisavam no campo, e nós acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol, e aí nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. O Rogério ficou muito chateado com a eliminação na Copa do Brasil, a forma como jogou, né? Hoje o discurso é diferente. Eu concordo, eu acho que ele viu muito bem e resumiu bem o jogo, Elton. E você? Sim, eu só discordo da questão dominar o jogo. Dominar o jogo, o Bahia teria vencido a partida. O Bahia perdeu algumas oportunidades, né? O William José ali de cara a cara com o Cássio bateu para fora. Eu acho que foi um time muito bem organizado. Sim, jogou melhor do que jogou contra o Fluminense, do que jogou contra o Mirassol. Durante boa parte da partida. Aliás, durante a partida inteira, né? Teve mais a bola. Mas é um campeonato onde a eficiência acaba sendo fundamental, né? E o Bahia não foi eficiente, o Cruzeiro acabou sendo, né? Com as mudanças feitas pelo Leonardo Jardim no segundo tempo, e principalmente com a falta de atenção do Bahia nos 2 gols. E o Rogério está muito correto com relação a isso. E você acaba pagando um preço muito alto, Edu. O Bahia enfrentou o Cruzeiro 2 vezes, não fez nenhum ponto, né? Porque tinha perdido também, e perdeu por 3-0 jogando no primeiro jogo, no Mineirão. Então, é um Bahia que tem pecado pela desatenção. O jogo contra o Mirassol foi assim, o primeiro tempo muito desatento, e o Mirassol construiu aquele placar. Agora, também contra o Fluminense, né? Eliminação na Copa do Brasil, o Bahia com uma boa vantagem, acabou sendo eliminado e tá fora, não consegue disputar a semifinal, nunca disputou a semifinal da Copa do Brasil. E essa derrota para o Cruzeiro mostra que é um time que, por mais que em algumas partidas tenha sido superior e até no fim dos jogos ter vencido, foi assim contra o Fluminense, foi assim em várias partidas, inclusive do Campeonato Brasileiro, né? Decidindo ali na reta final, também tem pecado na reta final dos jogos defensivamente. Então tem sofrido do seu próprio veneno, acabou aí perdendo sua primeira partida no Campeonato Brasileiro em casa. E, claro, ainda está na disputa, né, por uma vaga na Libertadores, mas fica esse sinal de alerta, porque é um time que viveu isso no ano passado. Uma queda de rendimento brusca que fez com que o time só conseguisse uma vaga na pré-Libertadores na última rodada. E agora vamos dar uma passada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí, fechando a rodada, o Cruzeiro vencendo o Bahia por 2-1. E aí a classificação do Brasileiro, aí no término da 23ª rodada, Flamengo em primeiro com 50 pontos, Cruzeiro 47, Palmeiras 46, Mirassol 38, Bahia 36, Botafogo 35, São Paulo 35, Bragantino 31, Corinthians 29, Fluminense 28, Ceará 27, Internacional 27, Atlético Mineiro 25, Grêmio 25, Vasco 23, Santos 23, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Sport com 11 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.